Essa é a palavra de vida essa manhã. Receba essa palavra. Deus tem uma palavra para você. Carta aos Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler essa nossa leitura essa manhã. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. E concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe
em toda e qualquer circunstância. Bem, essa carta é uma carta maravilhosa, essa carta de Éfeso. E Paulo começa revelando uma grande verdade aqui. Ele começa bendizendo o Deus Pai, aquele que Jesus nos revelou, aquele que Jesus nos ensinou que Ele era o nosso Pai. Antes, Deus era somente conhecido como um Senhor, ou o Senhor. As pessoas temiam a Deus como era o Senhor, o dono. Mas quando veio Jesus Cristo ao mundo, a palavra de Deus diz que o Filho o fez conhecer. Deus se tornou conhecido através de seu Filho. Então, se ele se tornou conhecido através de seu Filho, é porque ele revelou-se à humanidade como Pai. E Jesus Cristo, ele revelou Deus como Pai. Lembra na oração do Pai Nosso? Vocês não vão orar mais de si, vocês vão orar assim, Pai Nosso que está no céu. Então, quando Filipe chega até Jesus e pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, Jesus disse, eu estou tanto tempo com você e você ainda não me tem conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Então aqui, Paulo está falando que Deus é o nosso Pai, assim como Jesus Cristo o revelou. E ele disse que bendito é esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós fomos abençoados não por um homem, não por um pastor, não por uma igreja, não por um padre, um bispo, um papa, não, um profeta, não. Essas bênçãos não têm poder sobre nós, não tem não. A bênção que tem poder sobre nossa vida é essa bênção aqui. A bênção que fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, nas regiões espirituais em Cristo. Nós fomos abençoados pelo Pai através de Cristo nas regiões celestiais. Essa é a única bênção, única e verdadeira bênção que existe sobre nossa vida. A bênção do Pai. E esse Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, ele já havia nos escolhido. Quando Deus faz o mundo, ele faz o mundo com um propósito. Qual é o propósito? Ser a habitação do homem que ele colocaria lá. Então Deus já havia gerado Adão no mundo espiritual. E antes de colocá-lo na terra, ele prepara um lugar para que Adão habitasse. A Bíblia fala que Deus eu sou Deus que faço o fim desde o começo. Primeiro Deus fez o nosso fim, depois o nosso começo. Ou seja, o que ele está dizendo é, primeiro Deus criou um propósito de existência para nós e depois ele criou o lugar onde nós desenvolveríamos esse propósito. Ele desejou criar Adão e fez o mundo para Adão e fez um jardim para que Adão morasse. Esse era o propósito. E Deus nos abençoou antes da fundação do mundo. E Ele, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, em seu amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que acreditasse nele, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, dando o seu Filho. Aqui ele vai dizer que em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Era como se João 3,16 estivesse exatamente dentro desse versículo. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Quem é o amado? Jesus. Ele nos deu por graça através do Jesus Salvador.
Quem é esse amado? É Jesus. Lembra no batismo de Jesus? Quando Jesus foi batizado por João Batista, o que a voz do céu disse? Ela disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós fomos beneficiados por graça em Jesus, no Filho amado. E nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão pelos pecados, pelo sangue dele, segundo a riqueza da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então, Deus, amados, para esse vídeo não ficar muito longo, Deus ele estabeleceu todas as coisas através de Cristo. E o propósito dessas coisas é que tudo convergisse em Cristo. Tudo que existe, todos os elementos que estão no céu, que estão na terra e no universo, na dispensação da plenitude dos tempos, tudo isso, tudo tinha que convergir em Cristo, porque Cristo é Senhor de todas essas coisas e de todos nós. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade. Antes de existirmos, Deus já havia nos planejado. Nós viemos de Deus para um propósito nesse lugar e diz a Sagrada Escritura que nós voltaremos para Ele. Diz que o corpo volte ao pó da onde veio. A alma segue o juízo e o espírito volte a Deus que o deu. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. O objetivo dessas coisas é que no final de tudo, Deus seja louvado. E diz aqui no 13 uma coisa muito importante para a nossa vida e para a aplicação. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, nele, tendo ouvido a palavra da verdade. Quem é a verdade? Jesus. As palavras que ele disse são verdade e vida. Então, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação. O evangelho da salvação é a palavra da verdade. Não a palavra de mentira que andam pregando por aí. O evangelho da salvação é a palavra da verdade que Jesus pregou. E nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, você não pode dizer que somente que crê em Deus, você não pode dizer somente que crê em Jesus, mas aqui está dizendo que você tem que crer no Evangelho. Você tem que crer no Evangelho, porque se você não crê no Evangelho, você não pode ser selado com o Espírito Santo da promessa. Você não pode só dizer crer em Jesus, tem que crer em tudo que ele ensinou e que ele fez reverberar através dos tempos. E ele é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para louvor da sua glória. Nós somos propriedade de Deus. Deus nos recuperou através do sacrifício de Cristo. Um beijão. Vou cortar aqui para que esse vídeo não fique muito longo, mas que essa palavra fale ao seu coração. Deus te ama, lembre-se, creia em Cristo, na palavra da verdade, creia no Evangelho. Um beijão. Eu sou Alcemar C. Cardoso.